Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que já me é pedido há muito tempo aqui, sobre cirurgia bariátrica, que acaba sendo uma opção para você emagrecer, também conhecida como cirurgia de redução de estômago, né? Existem vários tipos diferentes de cirurgia bariátrica e aí eu vou falar mais para você os principais tipos de cirurgia, para quem ela é indicada, para quem ela não é indicada, e como é que fica essa questão de alimentação também, que é super importante. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, tem um vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e não tem nem como você se confundir. É o mesmo nome do canal, nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar um pouquinho mais então sobre a cirurgia bariátrica, que é uma alternativa, uma opção para o emagrecimento. Claro que a cirurgia bariátrica não é uma opção assim, né? Ah, eu tô com 10 quilos acima, tenho que perder 15 quilos. Não é para esse tipo de pessoa. A cirurgia bariátrica normalmente é indicada quando você tem pessoas que têm um peso muito alto, eu vou falar mais exatamente quais são normalmente as indicações, mas quando você tem uma pessoa que já tem um peso muito alto, essa pessoa já tentou emagrecer de outras formas, já tentou com dieta, com exercício físico, até mesmo já fez uso de algumas medicações com acompanhamento médico e não teve resultado, então a pessoa é submetida a uma cirurgia, porque é uma cirurgia, né, gente? É para sempre, não, né? É mais difícil você reverter, tem casos de cirurgia bariátrica que nem se reverte. Então você vai modificar muito a sua estrutura anatômica do seu corpo, a absorção dos seus alimentos e nutrientes e a sua própria relação com comida. Eu vou falar mais sobre isso para você, mas claro que para alguns casos vale a pena você fazer isso, porque a pessoa que estava com IMC 42, 43, acima de 40, é uma pessoa que realmente está em risco, porque essa obesidade muito acentuada, muito significativa, traz outros problemas de saúde, né? Passou da questão estética há muito tempo, então já entra alguma pessoa que normalmente já tem diabetes tipo 2, já tem pressão alta, já tem problemas de circulação, é uma pessoa mais inflamada, então já tem muitos problemas de saúde agregados ali que quando você faz a cirurgia e consegue emagrecer, você consegue melhorar muitos problemas de saúde. Então vamos começar falando rapidinho quais são os principais tipos de cirurgia bariátrica para você se situar melhor. Só para ficar bem clara, né? Claro que quem vai determinar se você vai ou não precisar de uma cirurgia bariátrica é o seu médico que já te acompanha, que é uma cirurgia, gente, uma cirurgia abdominal em que você vai ressecar a parte de um órgão, no caso do estômago. Então, não é uma coisa assim que, eu quero ir lá fazer cirurgia bariátrica. Você vai ter que passar por um acompanhamento, normalmente com um nutricionista, porque a sua alimentação vai ter que mudar. Não é só fazer a cirurgia bariátrica e sair comendo o que você quiser em menos quantidade, não. Eu vou te explicar até por que aqui. Então, você vai ter que ter um acompanhamento com um nutricionista, vai ter que ter acompanhamento com um psicólogo para mudar a sua relação com a comida, um acompanhamento com um cirurgião, né, que vai fazer a cirurgia com você, com um endocrinologista. Então, é um trabalho multidisciplinar mesmo. Então, realmente, em alguns casos pode ser que seja indicado e pode ser que em outros casos não seja indicado. Então, você vai ter que passar por essa equipe e eles vão determinar se no seu caso é indicado ou não. Então, vamos começar falando mais dos principais tipos de bariátrica que existem. Existe um tipo de cirurgia bariátrica em que você diminui a quantidade de comida que vai caber no seu estômago, porque o médico vai fazer um corte no estômago, vai fazer como se fosse uma bolsinha ali no seu estômago. Ele vai ficar mais ou menos do tamanho de uma bola de tênis, que eles falam. Você sai do centro cirúrgico assim, com um espaço muito reduzido do seu estômago, justamente para que você coma menos. E existe uma outra cirurgia em que, e aí normalmente, nesses casos, esse estômago diminuído, né, essa bolsa de estômago, que se chama assim, ela pode ser ligada a uma porção mais distal, digamos assim, do seu intestino delgado. Ou seja, você vai fazer um bypass, você vai pular um pedação de parte absortiva do seu intestino que você poderia absorver nutrientes ali. Então, além de reduzir a quantidade de comida que você ingere, você reduz a absorção desses alimentos. Existe um outro tipo de cirurgia bariátrica em que você realmente vai fazer ela mais verticalizada, em que você faz uma bolsa um pouquinho mais comprida e você não faz esse bypass intestinal. E existe também uma outra alternativa que nem é uma cirurgia bariátrica, mas muitas pessoas se confundem, que é o balão gástrico. Eu posso até fazer um vídeo sobre ele depois, com mais detalhes, se vocês quiserem saber mais sobre isso. Mas não é uma cirurgia, é um método de emagrecimento que é feito por endoscopia. Você coloca um balão, ele infla ali dentro, ele ocupa um espaço do seu estômago, então você vai ficar com uma saciedade precoce aumentada.
esse é um método que não é uma cirurgia bariátrica, então muitas pessoas podem usar, às vezes né, não querem fazer uma cirurgia, uma coisa assim, então, né, para o resto da vida. Em alguns casos ele pode ser indicado, mas o balão depois você vai desinflar ele esvazia e você vai retirar. Então você tem que também ter aquele acompanhamento, né, psicológico e nutricional para você mudar sua relação com a comida e os hábitos alimentares. Então, posso fazer um outro vídeo sobre balão? Se vocês quiserem, fala aqui para mim depois, que eu dou algumas dicas. Mas então a cirurgia bariátrica, ela pode ser essa cirurgia por bypass, em que você, além de cortar, diminuir o tamanho do estômago, você também diminui a absorção intestinal, ou você pode fazer uma mais clássica, em que você faz uma redução do estômago, mas você continua com a absorção aumentada. Então, elas vão ter riscos diferentes, né, prós e contras diferentes, e mais uma vez, quem vai determinar isso, com certeza, vai ser sempre o seu médico, o seu cirurgião que te acompanha. Aí você pode estar pensando, poxa, Patrícia, você é nutricionista, está falando tanto da cirurgia bariátrica, então você acha que é tão fácil, muita gente acha, né? É tão fácil fazer cirurgia bariátrica, você vai lá, faz a cirurgia, resolveu, né? Não tem que ter força de vontade. Eu acho que esse é um dos maiores problemas, uma das coisas mais injustas assim que as pessoas falam com relação à cirurgia bariátrica, porque realmente não é fácil. Primeiro você tem que pensar que é uma cirurgia de grande porte, né? Normalmente ela é utilizada por laparoscopia, mas tem alguns casos mais graves que tem que abrir o abdômen mesmo para operar. Então, é uma cirurgia abdominal, uma cirurgia extensa, grande, com muitas horas. A recuperação é dolorida, é demorada, você tem que ter todo um acompanhamento psicológico, nutricional, e a pessoa tem sim que mudar os hábitos alimentares, senão ela acaba ganhando peso todo de novo depois. Conheço vários casos, porque o estômago é uma bolsa elástica, muscular elástica. Então, se você começa a superlotar o seu estômago, ele vai estendendo com o passar do tempo. Então, acho que é um pouco injusto, assim, quando as pessoas falam, a pessoa fez cirurgia bariátrica, foi super fácil. Não é assim que funciona. E lembra que ela é uma estratégia para casos graves, para casos extremos de obesidade, sem sucesso prévio. Sempre que você puder, se você estiver um pouco acima do seu peso, a cirurgia bariátrica já não seria indicada para você. Lembre sempre que o ideal é que você tente emagrecer com alimentação equilibrada, exercício físico, melhorar a sua relação com a comida, a sua relação psicológica. E aí sim, em último caso, se for uma questão, né, causa um risco para a sua saúde, que você tenha diabetes, que você tenha problemas de circulação, que você tenha síndrome metabólica, pressão aumentada, problemas de coração, pode ser que ela seja indicada sim. Tem que falar também, né, gente, que é uma cirurgia, então ela tem aqueles riscos relacionados a qualquer tipo de procedimento cirúrgico, né, sangramentos, complicações, enfim, isso aí seu médico sempre vai te passar antes, né, no consentimento para você fazer cirurgia. Mas existem algumas complicações que podem acontecer também pós-operatórias. E uma das mais conhecidas é a síndrome de dumping, que acontece com muitas pessoas, principalmente quem faz aquela cirurgia em que você vai ressecar, né, parte do estômago e você vai fazer aquela ligação com a parte mais posterior do seu intestino. Isso porque a comida que está mal digerida pelo estômago e vai para o intestino, ela pode causar esse efeito de dumping. Existe o dumping precoce e o dumping tardio. Esse dumping precoce, então, acontece realmente quando a comida mal digerida passa do estômago para o intestino, misturada ali com a bile, pedaços maiores de alimentos que não conseguem ser digeridos. Então, isso pode causar alguns desconfortos muito grandes. Pode causar náusea, pode causar enjoo, vômitos. A pessoa pode ter até hipoglicemia se for um dumping mais tardio. Então, existem essas duas diferenças e vale a pena você sempre cuidar do que você está se alimentando. Esse dumping tardio que eu falei está muito relacionado principalmente à quantidade de glicose que você absorve, porque se essa absorção é muito rápida, pensa que você comeu uma grande quantidade de carboidrato, né? Uma quantidade super grande. E ela vai passar meio que pulando, assim, do estômago já vai super rapidinho para sítios de absorção máxima. Então ela é absorvida muito rapidamente, seu organismo entende que aquela glicose aumentou muito rápido, secreta uma grande quantidade de insulina, que vai dar uma hipoglicemia de rebote. Tem pessoas que chegam até a vomitar, porque a hipoglicemia dá enjoo normalmente, né? E já tem esse dumping, né? Essa questão fisiológica ali mesmo, né? Do estômago, tá mais muito saciado. E também já teve essa absorção muito aumentada de glicose. Então, a síndrome de dumping é uma das complicações mais chatas de quem tem cirurgia bariátrica, quem passou por cirurgia bariátrica. E muitas pessoas querem saber o que fazer para melhorar a síndrome de dumping. Então, o ideal mesmo é que você coma sempre em porções pequenas, bem fracionadas, e alimentos com um tempo de passagem gástrica mais lentificado. Então, que você evite açúcar simples, que você evite carboidratos de alto índice glicêmico, e que você, obviamente, evite grandes concentrações de
comida de uma maneira geral, mas basicamente de carboidrato, né? Porque já ouvi casos de pessoas que, eu fiz cirurgia bariátrica, quer tomar refrigerante, quer tomar suco com uma quantidade de carboidrato muito aumentada. Tem gente que bebe leite condensado. Então, é isso que eu falo. A cirurgia bariátrica tem que ter um acompanhamento psicológico também, porque senão você acaba buscando aqueles gatilhos de prazer, né? Eu quero tomar aquele doce. A pessoa vai comer aquilo, vai passar mal, com o tempo vai dilatar a bolsa e pode ganhar peso, vai passar mal, ter síndrome de Dumping. Então, é bem importante que esse trabalho seja muito multidisciplinar. Muitas pessoas querem saber como é que é a alimentação, né, de quem fez cirurgia bariátrica, porque algumas pessoas pensam que você pode comer de tudo, só que em pequenas quantidades. E a gente sabe que isso não é assim, né? É um trabalho que vai levar um certo tempo até você chegar a essa parte de comer de tudo. Normalmente, no começo, dependendo da equipe, da cirurgia que você fez, do nutricionista que te acompanha, você fica em jejum, depois líquidos claros, faz a evolução para uma dieta líquida sem resíduo, depois líquida com resíduo, até que aos poucos você vai introduzindo mais alimentos diferentes, purês e tudo mais. Agora, é muito importante que você tome sempre muito cuidado com a ingestão de líquido que você faz, porque muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica pelo volume gástrico ficar muito reduzido podem ter desidratação. Então, lembre que consumir a quantidade de água prescrita pelo seu médico ou seu nutricionista é muito importante e principalmente que você consuma isso fora dos horários das refeições, porque se você lota o seu estômago que já está tão pequenininho com água, você não vai conseguir se alimentar tão bem assim com os nutrientes que você precisa e isso pode causar, inclusive, carências nutricionais para você. Então, água é muito importante, 30 ou 40 minutos antes ou depois das refeições principais. É muito importante também que você coma devagar, mastigue muito bem para ajudar já o processo de digestão, para evitar a síndrome de dumping. Lembra que o que vai te ajudar também a evitar a síndrome de dumping é diminuir o índice glicêmico das suas refeições, a carga glicêmica. Então, acrescentar fibras, acrescentar proteínas, acrescentar gorduras saudáveis, vai lentificar a absorção desse carboidrato e vai evitar que você tenha uma síndrome de dumping tardia. Agora, para evitar aquela primária, né, aquela anterior, é importante que você mastigue sempre muito bem os alimentos, porque no caso do estômago, ele tem essa função, né, de macerar, secretar ácidos e fazer como se fosse um liquidificadorzinho para nossa comida passar depois para o intestino para ser absorvida. Como o seu estômago já está reduzido, e a capacidade dele fazer isso é menor, é reduzida, muito importante que você mastigue muito bem, ou se você tiver com dificuldade no começo de mastigar muito bem, tem tido muito dumping, lembra de usar mais purês, carne moída, tudo já mais pré-fracionado, pré-processado para te facilitar. Escolha sempre alimentos que tenham uma quantidade significativa de proteínas magras, que tenham uma quantidade significativa de fibras, vitaminas, minerais, porque normalmente a sua absorção pode ficar diminuída dependendo do tipo de cirurgia que você fez. Então é muito importante que essa alimentação seja muito nutritiva, porque como você já come pouca quantidade de alimento, você tem que consumir alimentos que te deem força, né, que melhorem o sistema imunológico, inclusive, e que o seu organismo funcione melhor. Normalmente, a pessoa que faz cirurgia bariátrica tem uma indicação para tomar vitamina diariamente, e é importante que você siga a orientação e tome certinho suas vitaminas para garantir que você não vai ter nenhum tipo de carência nutricional. É muito importante que você evite ao máximo a bebida alcoólica e que evite muito a cafeína também. Isso porque o álcool é péssimo para o nosso organismo, mas também desidrata. E a bebida alcoólica, a cafeína, desculpa, também o café também pode ajudar na desidratação. Então, se você, né, um cafezinho de repente uma vez por dia, pode ser que você consiga tomar, mas é bom que você evite o máximo possível. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo sobre um substituto ao café que não tem cafeína, eu vou deixar ele aqui embaixo para você. Lembra sempre que é uma cirurgia gástrica, é uma cirurgia do aparelho digestivo, é uma cirurgia grande. Patrícia, eu tenho 3 furinhos, 4 furinhos na barriga. É uma grande cirurgia, apesar de você só ter alguns pedacinhos aí de cicatriz. Então, lembra de seguir sempre as orientações do seu médico, do seu nutricionista, do seu psicólogo e ir nas consultas antes e depois da cirurgia para que você tenha melhores resultados, tá bom? Me conta aqui embaixo se você já fez cirurgia bariátrica, se você sonha em fazer, se você já tentou e, Patrícia, ia fazer bariátrica, mas consegui emagrecer sem a bariátrica. Isso também é muito legal, acontece muitas vezes. Eu vou adorar ver o seu comentário, dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!